Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mirella. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vim aqui mostrar comprinhas que eu fiz. Esse é um vídeo que não vai aparecer aqui com frequência, porque desde que eu casei, eu me comprometi a não comprar tantos livros, né, como eu comprava antes, por uma questão de espaço. Eu me casei e vim morar num apartamento. Então, eu nem trouxe todos os meus livros, eu trouxe essa estante, que ela vai até lá em cima, e a minha estante menor, que foi a minha primeira estante, continua na casa dos meus pais. Por quê? Porque além das minhas coisas, tem as coisas do meu marido para caber aqui e é um apartamento pequeno. Então eu optei por manter só a maior e recebendo os meus livros do Clube de Assinatura Clássica, que eu recebo um por mês. Então, além desses livros, só entra aqui em casa livro físico que eu ganhar de aniversário, seja de alguma amiga da minha família, do meu marido, etc. Só que, no meio do caminho, surgiu uma feira do livro aqui na minha cidade. E isso é muito raro de acontecer aqui. Eu sou do interior de São Paulo. E aqui a gente tem um sebo muito bom mesmo, tá? O sebo, ele é grande e, assim, ele é antigo aqui. Eu me lembro de ir lá criança com a minha mãe. Ele é antigo, ele se modernizou, inclusive recentemente ele passou por uma reforma, ele tá lindo. Ele tem uma seção de livros novos, né, de livros aí hypados, e tem um acervo muito bom de livros clássicos, infantis, infanto-juvenis, enfim, é maravilhoso o sebo. Mas feira do livro, eventos assim literários, aqui é muito difícil de acontecer. Então, quando eu vi a Feira do Livro rolando, eu falei, bom, preciso dar uma passadinha lá. Mesmo sabendo, né, que nessas feiras itinerantes, a maior parte das vezes os livros são que tem lá são infantis, etc. E é o caso dessa, tá? A maior parte ali das mesas tem livros infantis e brinquedos, livros de colorir, etc. Mas tem uma mesa bem grande ali de livros contemporâneos e tem bastante livro clássico. Tem livros da Dark Side e livros clássicos, Príncipes, Pé da Letra e etc. O que acontece? Precisei cometer algumas compras. Não foram muitas, gente. Comprei só 4 livros. 2 foi pela beleza e os outros 2 pela utilidade. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro o que aconteceu. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi de eu recebendo a Odisseia do Clube de Literatura Clássica. E assim, não só na Odisseia, né? Mas a gente sabe que hoje eu sou uma leitora de livros clássicos, mas eu leio mais livros clássicos do que outros. Leio uma farofada, leio uns contemporâneos, um romancinho, mas acho que 70% das minhas leituras são livros clássicos. E a mitologia, ela é base para tudo. Eu estou lendo o Conde de Monte Cristo e eu tô, assim, eu tô começando o último terço ali da história. E ele já citou diversos mitos gregos, romanos e etc. E eu confesso, eu sou muito leiga para essas coisas. E aí eu fiquei pensando, putz, eu gostaria de ter referência, eu gostaria de ter referência. Só que se você compra um livro falando das mitologias, eles vão contar, né, a história. E eu não queria que isso acontecesse. Então, o que que eu optei por fazer? Eu optei por fazer não, né? Andando lá, eu encontrei este livro aqui, ó, o Dicionário de Mitologia, um A Z de Temas, Lendas e Heróis. É da Pé da Letra, tá? E dei uma leve folheada e realmente é um dicionário, tá vendo? Ele tá em ordem alfabética, aí ele tem o nome do mito ou da lenda e a explicação. Então, por exemplo, eu até fui no Odisseu, né, para ver a referência antes de comprar. Ó, aguenta aí, gente, tô achando. Tem bastante coisa. Então, aqui, ó. Odisseu. Aí aqui ele fala que ele é um mito grego. E aqui ele também dá a referência romana. Então, na mitologia romana, ele é Ulisses ou Ulisses.
E aí ele coloca aqui, ó, rei de Ítaca, marido de Penélope, pai de Telêmaco, ganhou Penélope como esposa, vencer, e aí ele dá todo um contexto. No caso do Odisseu, tá um contexto maior, mas a gente tem contextos menores. E não fala só da mitologia grega e da mitologia romana. A gente tem aqui, por exemplo, esse, não vou saber pronunciar, Oedá, que é norte-americana. E aí um contexto, este aqui, que é africana. Então, eu achei isso interessante porque a gente sabe que a maioria dos romanos e gregos, eles têm, né, o mesmo deus com nomes diferentes, e isso me deixa extremamente confusa. E eu sei que existem algumas referências, algumas traduções de Odisseia, onde ele é chamado de Ulisses e não de Odisseu, e eu não sei, eu realmente não sei como tá aqui na que eu tenho. Então eu achei legal, porque assim, tem muita coisa. Tem mitologia nórdica, báltica, irlandesa, tem muita referência mesmo. Então eu achei que este daqui atenderia melhor às minhas necessidades no momento. Um outro livro que eu peguei lá é um livro que, assim, desde que eu ouvi falar, eu me interessei. Ele estava até na minha listinha da Amazon, mas não nessa versão. Mas essa versão estava lá, de Carmila, da Príncipes. Essa versão tá dizendo que é o texto integral, tá? Então, Carmila, a vampira de Carnstein. Dizem que sem essa história, Drácula não existiria. Tá escrito até aqui, ó. Sem Carmila não haveria Drácula e talvez não houvesse um subgênero de vampiros nos livros de terror, que atualmente é um dos assuntos mais fortes da literatura fantástica moderna. Novela gótica de Joseph Sheridan Le Fanu e uma das primeiras publicações de ficção sobre essas intrigantes criaturas, precedendo a obra de Bram Stoker em 26 anos, a história é narrada por Laura, uma jovem vítima de uma vampira. Pai do horror gótico da Grã-Bretanha, Le Fanu estabeleceu o estilo de como este tipo de literatura seria escrito até os dias de hoje, mais moderno e impossível. Aí aqui atrás é o seguinte, tá? Uma sinopse. Laura vive isolada com o pai em um castelo na Estíria. O aparecimento de uma hóspede intrigante, encantadora e extremamente misteriosa desperta sentimentos contraditórios na jovem. Afinal, bastou Carmila chegar para Laura voltar a ter os antigos pesadelos de infância. Um clássico britânico, este livro apresenta a primeira vampira feminina da literatura, em uma história sobre sedução e horror, criaturas ancestrais e o despertar da maturidade. Então, assim, tava R$ 18. Eu nem falei, mas esse aqui, o Dicionário da Mitologia, tava R$ 29,90 da editora Pedra Letra. Como eu disse, comprei por uma questão da referência, tá? Aqui tá escrito aqui, minuciosamente pesquisada ao longo de 25 anos, essa incrível fonte reúne a rica herança mundial da mitologia. Então, e Carmila tava R$ 18. Eu tenho alguns livros da Príncipes, tá? Mas a maioria dos livros da Príncipes que eu tenho, eles são portugueses ou brasileiros. De tradução da Príncipes, eu tenho uma coleção da Jane Austen, que tá aqui embaixo, ó. Esses branquinhos aqui, vocês conseguem ver aqui. São todos os livros de Jane Austen, mas essa aqui é uma versão capa dura, tem até a pintura trilateral bem bonita. E tem o Morro dos Ventos Uivantes também. O restante é português ou brasileiro. Eu não tenho problema, tá, gente, com a tradução deles, pelo menos os que eu já li. Então, para mim, eu acho que a Príncipes, ela faz. Eu gosto das edições, acho a folha boa, acho a diagramação bem ok também, tá? É óbvio, ó, você vê lá atrás, né? Você vê o reverso aqui da página, mas não é algo que me incomode, tá? Realmente não me incomoda. Pelo preço, eu acho que é aquilo, é ter a literatura acessível, né? E eu peguei realmente porque tava lá. Tem uma edição muito bonita, que é que tá na minha wishlist da Amazon, mas eu acabei não pegando. Agora, esses dois aqui, assim, vou dar um contexto, não que precise, mas darei. Eu sou uma criança dos anos 90 e eu cresci ouvindo e assistindo contos de fadas.
lendo. Eu sou uma garota da era da Disney, né? E eu assistia a um programa chamado Contos de Fadas na TV Cultura. Quem se lembra? Se você se lembra, se você também é um jovem senhor ou uma jovem senhora como eu, deixe um comentário me falando se você se lembra. Inclusive, aqui no YouTube tem os, os episódios. E eu gosto muito. E tá na minha wishlist já há um tempo, mas como eu me comprometi a não ficar gastando com livro, tem umas edições da editora Wish, que tem os contos de fadas, que tá na minha wishlist há muito tempo. Mas tô me segurando, né? Só que eu cheguei lá, tinha uma mesa só de livro em inglês. E livros lindos, gente, sério, lindos. Tinha Jane Eyre, tinha o Morro dos Vivantes, tinha o Conto de Duas Cidades, Grandes Esperanças, O Cão dos Baskerville, enfim, uma infinidade de coisas, todos capa dura, a capa em tecido, lindos. Realmente aqueles livros que você compra pela capa. E tinha também os contos de fadas. Olha isso, olha isso. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Eu dei uma pesquisada na Amazon, tinha lá na Amazon, e a diferença estava de R$ 3, então eu falei, compensa, compensa. Eu peguei esse Fairy Tales do Christian Andersen, né? Então, gente, não, sério, olha isso. A capa de tecido, isso aqui é uma foto. Aqui não dá pra ver muito bem, mas é um azul bem clarinho. Olha que lindo. A pintura, né? É azul. Tem fitilho, tem fitilho. Olha isso. Não, é a coisa mais linda, tá? Olha, esses são os contos de fadas. Que tem aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Tá. São esses. Então, a gente tem a Pequena Polegarzinha, a Rainha da Neve, Patinho Feio, Pequena Sereia. A gente tem, ó, tá super boa, tá? A diagramação. E tem também algumas ilustrações coloridas. Gente, sério. Eu vi, eu guardei, eu peguei na mão, eu olhei, eu peguei na mão, eu falei, não, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, vou, porque eu amo. E, obviamente, o dos irmãos Green, que é nessa capa vermelha, ó, tecido, douradinho. Sério, isso aqui tá assim. Isso aqui é azul, bem escuro. Aí segue o mesmo padrão. Não, isso aqui tá a coisa mais linda, tá? Coisa mais linda. O de Jane Eyre era coisa, assim, a capa branca. Esse aqui tem mais contos de fadas, ó. E esses. E esse é porque os irmãos Green, né? Os irmãos Greens acabam tendo mais. Então a gente tem Rapunzel, Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fera, enfim, várias. Aí temos as ilustrações em preto e branco e tem também algumas ilustrações coloridas. Gente, sério. Por mim, eu tinha pego um de cada. Coisa mais linda mesmo, assim. A coisa mais linda. Deixa eu ver se aqui tem o nome da editora, porque tinha aqui, ó. North Parade Publishing. Se vocês jogarem isto aqui no, na Amazon, vocês acham. Lindo, tá? Lindo. Na Amazon tava R$ 35,90 e aqui tava R$ 39,90. Então, eu acabei pegando. A feira ainda tá rolando, então nada impede de eu aparecer por lá e pegar mais. Porque, por exemplo, O Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, é um livro que eu sempre ouço falar muito bem e eu não tenho. Só que desde que eu comecei a assinar o Clube de Literatura Clássica, eu tenho evitado comprar livro clássico, porque pode ser que eu receba deles, né, em algum momento. E aí eu vou ficar com ele repetido. Mas depois eu fiquei pensando, aqui tá em inglês. Eles não vão me mandar em inglês. No máximo, eles vão me mandar um bilíngue. Mas
nada me impede, não é mesmo? De ir lá buscar, porque estão lindos. A do Morro dos Ventos Vivantes é porque eu já tenho 3 edições do Morro dos Ventos Vivantes aqui, porque senão eu compraria. Do Morro dos Ventos Vivantes, a capa é roxa, linda, a de Jane Eyre é branca, a coisa mais linda, 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 linda. Tem vários, 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 vários. Eu acabei aproveitando mesmo. Eu fiquei muito feliz com as minhas comprinhas. Fazia bastante tempo que eu não comprava uns livrinhos. Então, ai, sempre dá, né, uma alegria no coração do leitor comprar uns livrinhos. Eu não sei onde vocês, mas eu, porque são paixões diferentes. A gente gosta de ler, mas a gente também gosta de comprar, a gente também gosta de colecionar. São 3 hábitos completamente diferentes. Um não anula o outro, não é mesmo? Então, deu uma animada no meu coração comprar uns livrinhos assim. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com as minhas compras. Já estou, inclusive, querendo muito começar a ler os continhos de fadas, que eu estou num momento que eu estou precisando de leituras leves. E quando eu começar a Odisseia, eu farei muito uso do meu dicionário da mitologia. E eu acho isso incrível, assim, o que eu mais gosto da leitura é isso. Você vai ler um livro e ele te desperta a curiosidade de outras coisas. O Conde de Monte Cristo, eu às vezes demoro mais para ler porque eu fico pausando para entender a referência, né? Por mais que tenha nota explicativa, eles explicam quem era, mas não dá mais detalhes sobre o mito, sobre a lenda. Então, muitas vezes eu faço aquela busca rápida. Serão todos muito bem aproveitados. Bom, por hoje é isso. Eu espero comprar mais livros este fim de semana, que meu marido não me ouça, porque não temos mais lugar em casa. E se houver mais compras, eu volto para mostrar para você. E se não tiver, eu volto. Ou com alguma leitura nova, ou com algum outro assunto. Se você já leu alguns desses livros, ou se você conhece bastante de mitologia, se você souber, se você acha que isso aqui vai me ajudar ou não, se você gosta de contos de fadas, se você assistia contos de fadas na cultura, deixe seu comentário, vamos bater um papo. E se possível, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e deixe seu like. Isso ajuda bastante o YouTube a entender que vocês gostam do assunto, vocês gostam do bate-papo que a gente tem aqui. Até a próxima. Tchau!